A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa tarde. Eu sou a irmã Ana Cláudia. Aqui na Espanha são as 16 horas e 48 minutos. No Brasil são meio-dia, 12 horas, né? Do meio-dia e 48 minutos. 12 minutos para 1 da tarde. No Brasil. Louvado, exaltado, engrandecido seja o santo nome do Senhor que vive e reina para todo sempre. Estamos felizes porque até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluias! E tem ajudado mesmo, né? Tem sustentado o seu povo. Estão caindo como dominós, mas nós estamos firmes. Firmes na palavra, firmes na rocha. Glórias a Deus. Quero deixar aqui uma mensagem para os irmãos meditarem. Está no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Se você medita em todo mesmo, né? Está exatamente como o Senhor fala, né? O livramento prometido ao povo de Israel. Com tudo que está acontecendo, e o Senhor promete que os dele ele vai guardar, e eu creio nesta palavra. Esta palavra está se cumprindo na minha vida. E eu quero comentar algumas coisas assim que faz uns 3 dias, mais ou menos, estão ocorrendo, né? Coisas que o Senhor mostra em sonhos, em visões, e coisas que eu tive tendo sonhos e estão se confirmando. Outra irmã que mora em outra parte, né? Uma irmã que mora na Guiana Francesa, ela não sabia dos meus sonhos e ela está tendo sonhos também confirmando os meus sonhos. E o Senhor mostrando ali, né, a ela coisas que estão, não somente a mim, ela também teve sonhos que também estão confirmando sonhos com uma outra irmã também do Rio de Janeiro. Então, coisas que o Senhor está mostrando, né? Porque o Senhor não fará nada sem antes não avisar os seus servos, amém? Mas a palavra do Senhor diz no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 29, 30 e 31. Nesse capítulo do profeta Isaías 40, na minha Bíblia fala assim, olha, no título: o livramento prometido ao povo de Israel. Então, eu estou com pouca bateria, eu vou deixar somente até a bateria acabar. Eu quero contar rapidinho. Deixa eu ver se eu posso carregar o telefone aqui da parte de cima, porque às vezes dá para carregar e às vezes não. Deixa eu ver aqui. Dá para carregar, sim. Bom, vamos lá. Se dá para carregar, a gente carrega, né? Então diz a palavra do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Livro do profeta Isaías 40, versículos 29, 30 e 31. Aleluias. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Glórias a Deus. Louvado, exaltado e engrandecido seja o santo nome do Senhor por esta palavra maravilhosa. Eu vou conduzir, vou conversar com os irmãos, que assim eu já vou prosseguir o caminho, né? E a gente vai batendo um papo aqui um pouco, eu vou conversando, contando para os irmãos assim um pouco. O que eu queria contar para os irmãos? O primeiro ponto. Ontem eu vi uma notícia aqui, né? Entrou no meu telefone uma notícia que me chamou bastante atenção e me lembrou uma visão que eu tive no ano de 2016. Um sonho que eu tive no ano de 2016 muito forte. Eu acho que o Senhor está mostrando que seria para esse tempo, tá? Na verdade, foram 2 confirmações. Entrou no meu telefone uma notícia que no caso seria a prefeita, né? Eles falam que é a presidenta da comunidade de Madrid. Aqui eu não estou em Madrid, mas que é uma senhora, não lembro o nome dela, e diz que ela estava bastante chateada porque estavam dando trabalho no caso, né, para
para injetar as vacinas, né? Eles estavam passando esse trabalho, eles estavam colocando nas mãos da Cruz Vermelha. Quer dizer, ela estava bastante chateada porque, assim, os funcionários, no caso, né, que são os funcionários sanitários, que a gente fala, os enfermeiros, né, do estado aqui, né, eles têm esse trabalho e eles estavam tudo para branqueio de dinheiro, tudo para essas coisas, né, que a gente sabe que isso tudo é uma máfia, né. Então tá, aí a gente não vai entrar nesse assunto aí que não me interessa, só que depois eu vou contar por que me chamou a atenção, tá? E eles estão contratando, né, eles contrataram, né, a Cruz Vermelha para se fazer responsável somente pelo assunto das vacinas. E isso daí tá dando uma tremenda polêmica aqui. Eu tô comentando porque isso tem a ver com o meu sonho de 2016. Eu vou contar para vocês. Isso foi um assunto que me chamou bem a atenção. E o outro também que me chamou bem a atenção, que também é dessa mesma visão, foi que logo depois entrou que eles estão acionando o exército. Imagina, o exército. Precisa do exército para dar vacina nas pessoas. Que estão acionando o exército e o exército ele vai ser acionado para contribuir com o serviço para as pessoas tomarem vacina. Um pouco fora do normal, mas tudo bem. Mas no meu sonho era o seguinte, vou contar para vocês assim, né? Pois se não der para me contar agora, eu contarei depois o resto das coisas, eu faço um outro vídeo. Foi no ano de 2016, meus irmãos, eu sonhei que eu estava na cidade do Rio de Janeiro, exatamente no bairro dos meus pais, tá? Meu pai, para quem não sabe, meu pai faz 2 dias atrás, cumpriram 2 anos que meu pai foi recolhido, né? O meu pai de criação, o Senhor que me criou, né? Ele tinha Alzheimer, né? E outras coisas ali por causa de remédio também que tava bom. E o Senhor recolheu ele, mas eu sei que foi o Senhor que recolheu, eu sei que ele tá com o Senhor, porque o Senhor me mostrou quando recolheu ele, sabe? Então essas coisas daí um dia contarei pra vocês, que não vem a caso. No sonho estava ele e estava a minha mãe, a minha avó no caso, que é a esposa dele que me criou, né? Estava a esposa dele que me criou. E aí, a minha avó de sangue, né? Que ela é minha avó de sangue. E no sonho, nós estávamos no Rio de Janeiro, no bairro dos meus pais, que é o bairro de Padre Miguel, ali. Quem não conhece ali mais ou menos, bom, quem mora no Rio de Janeiro conhece, tem um bairro que se chama Moça Bonita, tá? Que é um bairro que está entre Bangu e Padre Miguel, pois dali de Moça Bonita eu sou, né? Se chama Moça Bonita o bairro. E nós estávamos exatamente na esquina e meu pai costumava comer no lugar e no sonho a gente estava indo nesse lugar. Nós estávamos indo nesse lugar. Como que a gente ia tomar alguma coisa por ali, eu não lembro exatamente, né? E era uma lanchonete, era uma espécie de lanchonete. E eu tava com o filhinho da irmã da Guiana Francesa, o Ezequiel. Eu tava com esse menininho no braço, ele hoje já tá com 6 aninhos, mas no sonho ele era um bebê. E eu tava com ele nos meus braços. E aí, que acontecia? Dentro do bar tinha uma pessoa, um homem de costa, ele estava sentado. E ali parava um caminhão. E esse caminhão era como que tinha um homem, mas era um demônio, sabe? Depois eu entendi. Era uma coisa fora do normal, assim. Ele estava como tentando roubar o combustível, né? Tentando roubar o combustível daquele caminhão. Era como se fosse um caminhão cisterna. E ele estava abrindo ali, né? Era uma coisa assim muito estranha, né? O caminhão estava em movimento. E o homem que estava na lanchonete sentado, ele levantava como se ele fosse uma espécie de The Flash, né? Um The Flash. E ali começava uma guerra, uma batalha espiritual entre o bem e o mal. Eu percebia isso no sonho, né? Era uma luta, sabe? Entre os dois. Era uma luta, assim, uma luta mesmo, espiritual. E aí eu falava assim, será que o dono do caminhão não dá pra ver desde da boleia dele que tá tendo essa situação?
E aí o homem falava pra mim, eu tô vendo tudo, eu tenho uma televisão aqui, eu tô controlando tudo. Ele dizia, parece que não, mas eu tô controlando tudo. Bom, vamos avançar com o sonho. Bom, e aí o que acontecia? No meio daquela confusão toda, aquele caminhão, ele ficava naquela manipulação ali, era uma batalha, uma luta mesmo, uma luta tremenda. E aí o caminhão, ele arrancava com aqueles dois lutando ali, aquela luta, mas quando ele voltava, ele dava uma volta, e quando ele voltava, ele já não era o caminhão. Ele era como se chama isso, meu Deus? Era um caminhão, mas um caminhão de guerra, sabe? Não era um caminhão normal, era um caminhão de guerra. E esse caminhão de guerra, ele vinha, e de trás dele vinha uma espécie de caminhões de guerra. Mas quando ele vinha na direção, ele vinha como avançando para atropelar a gente, sabe? Ele vinha como desorientado, como que ele ia vir para atropelar eu, meus pais e o menino que estava comigo nos meus braços. Então eu empurrava meus pais e a gente saía daquela situação. Eu tirava eles dali, né? Puxava eles dali. E aí o que acontecia? De repente, naquele mesmo espaço de terreno ali onde a gente estava andando, tinha uma fila de gente, uma fila de pessoas. E as pessoas, elas estavam sendo orientadas para entrar numa espécie de terreno. E esse terreno é como se fosse não sei, me dava a impressão de que era ai, meu Deus. Isso que os nazistas antigamente botavam as pessoas ali, esqueci o nome. Ai, meu Deus do céu, como se chama? Ai, esqueci o nome, gente. Esse negócio aí que os nazistas botavam as pessoas ali, sabe? Esses lugares aí, esses campos de concentrações, tá? Parecia um campo de concentração, mas não sei dizer se era um campo de concentração. Parecia, porque era um lugar que tinha um portão grande, bem grande, bem grande, bem grande. Me perdoe, mas as palavras, às vezes, em português me somem. Vai assim, né? Então, era um portão muito grande, e eles estavam orientando as pessoas a entrarem ali. Só que o que eu lembro? Eu lembro que eles eram da Cruz Vermelha. Por que eu sei? Porque eu sou formada pela Cruz Vermelha. Eu sou auxiliar de enfermagem formada pela Cruz Vermelha. E no sonho eu via a roupa de enfermeiro com aquele símbolo da Cruz Vermelha no braço. E aí eles estavam tentando botar as pessoas dentro desse campo ali, mas não é um campo, porque onde meus pais moram não tem campo, são terrenos grandes, né? Mas no sonho era um campo, me dava a entender que era um campo. E aí eu dizia que não, que os meus pais não iam entrar ali, eles não iam entrar ali. E eu conseguia tirar eles daquela situação ali, né? E seguia pra rua, né? E quando eu seguia pra rua, que eu virava, eu via que tudo aquilo estava tomado por exército. Eram 2 exércitos, tá? Um exército todo de negro e um exército todo verde. No sonho, quando eu vi esse sonho na época quando eu tive esse sonho, o primeiro que eu percebi, né, assim, o exército negro representava o exército comunista, sabe? Comunista. Então, que é o exército russo, o exército chino. Eu entendi isso, sabe? Eu entendi isso, que eram 2 exércitos que iam ali invadir o Brasil, né? Eu não sei exatamente. E o outro todo verde. Então, de repente, eu vejo esse negócio, essa notícia aí da Cruz Vermelha. Que a Cruz Vermelha tá tomando aí a frente da vacina, né? Porque no sonho dava a impressão de que eles queriam botar meus pais em um lugar ali mesmo, era para isso, para uma vacina, para um controle, sabe, para alguma coisa assim do gênero. Eu não sei explicar exatamente porque eu não chegava a ver o que eles iam fazer, mas alguma coisa. Então o Senhor tá avisando, né? O Senhor tá avisando. E glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. A gente já sabe o que tem aí. Então, eu tô numa parte aqui que hoje veio uma notícia de que os povoadinhos aqui, não tô mais em cidade grande não, tá? Eu tô em povoados pequenos, eu vim pra lugar pequeno, porque eu tô indo pra interior. Aqui estão fechando, vão fazer de novo
o que eles falam aí, né? A terceira onda do fechamento, né? Alguns chamam de lockdown. Eu ontem andei vendo a Débora, né? Aquela moça lá que ela tá na Inglaterra, ela dá bastante informação ali também. Ela mora em Manchester e ela também tá indo para interiores. Ela tá falando também do fechamento da Inglaterra. Bom, coisas que a gente tá vendo, né? A gente tá vendo aí a palavra do Senhor se cumprindo. Jesus está às portas e a gente tem que ficar feliz, meus irmãos, porque eu só comento essas coisas para vocês saberem como é que tá a situação aqui. Eu, glórias a Deus, eu tô bem, tá? O Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado de tudo. Até me saiu uma proposta de trabalho para fora da Espanha. Eu ainda estou analisando a situação. Não sei se iria para frente. Não sei, o Senhor que sabe. O Senhor sabe de todos os meus caminhos. Eu não sei o dia de amanhã, mas o Senhor sabe, né? Mas essas coisas a gente deixa nos caminhos, a gente deixa nas mãos do Senhor, né? Mas eu tô bem, estou muito bem. Na verdade, meu desejo é outro. O Senhor sabe os desejos do meu coração, Ele sabe. Mas o coração, ele é enganoso, né? Ele é enganoso. Então a gente não pode tampouco ficar confiando no nosso coração, porque não é o tempo da gente, é no tempo do Senhor. Mas que a gente tem, assim, tenho vontade de outras coisas? Tenho, né? Não tenho muita vontade de prosseguir aqui na Europa. Não é o meu desejo agora mesmo. E aí eu quero contar para os irmãos o que está acontecendo também do outro lado. Faz uns 3 dias eu acho que eu gravei, eu mandei até para uma irmã. Então, eram as 4 horas da manhã, eu perdi o sono, né? E aí eu fiquei em oração, né? Porque o Senhor, essa hora, sempre chama para orar, né? E aí eu fui para a janela. Eu fui para a janela do quarto, estava com muito calor. Na verdade, aqui tá fazendo frio, eu não sei porquê, mas eu senti calor. E aí eu decidi ir para a janela, e quando eu cheguei na janela, eu vi umas coisas estranhas no céu, né? Bem estranhas, assim, pareciam como se fossem umas placas. Vi umas 2, e eu falei, ué, o que é isso, né? Comecei a dar assim, e tava bem perto, assim, e dava a impressão de que era uma estrela e que caiu uma espécie de placa, não sei explicar, sabe? Que era uma coisa bem estranha. Eu gravei, mas não sai bem na imagem. E de repente eu comecei a fixar meus olhos nas outras estrelas e vi que estava cheio, estava por todo o céu, estava cheio, cheio mesmo, cheio. Eu tive um sonho umas semanas atrás, eu botei aí no canal, eu contei, né? Que eu tive uma visão de 2 edifícios e a terra estava sendo tomada por demônios, né? Eu via como se diz, uma nuvem negra mesmo, e quando eu olhava eram muitos pássaros negros que estavam tomando a terra. E aí uma irmã da Guiana Francesa entrou em contato, né, com a irmã que eu tenho lá, e aí ela, assim, ela não sabia, né, dos meus sonhos, ela não sabia que eu estava tendo esse sonho. E aí a irmã, ela conversando com a irmã, ela contou para a irmã que ela teve um sonho que no telhado da casa dela, ela sonhou que no telhado da casa dela tinha um demônio. E aí ela começava a expulsar esse demônio, ela clamava, né, o nome de Jesus, ela clamava, o nome de Jesus, o Senhor te repreenda, em nome de Jesus tem poder, em nome de Jesus tem poder, o Senhor te repreenda, repreendia os demônios, né, no nome de Jesus. Mas quando ela via, eram muitos demônios. E ela ficava bem, assim, desesperada e falava para o Senhor que como que ela ia expulsar tantos demônios. Então, é confirmação, né, irmãos? O que a gente está vivendo, né, esse tempo, mas os que confiam no Senhor, como diz a palavra aí, né, serão como as águias, né? Terão asas, voarão alto, não nos cansaremos. São dias de luta, de batalha espiritual. Isso sim eu tenho sentido muito, muito mesmo, tá? Um peso assim espiritual muito grande. Mas glórias a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Muita luta, muita batalha, muita perseguição espiritual, né? Porque a gente confessa o nome do Senhor, né? Isso traz perseguição, né? E é isso.
que eu queria contar para os irmãos, tá? Eu vou orar aqui para agradecer o Senhor pela vida de vocês. Eu tô entrando aqui no apartamento. E louvado seja o santo nome do Senhor. Meu desejo é voltar mesmo para a obra missionária o antes possível. E tenho muito desejo mesmo, muita vontade. Eu tô vendo aqui como é que eu faço para me deixar tudo aqui um tempo e até que o Senhor permita e voltar realmente para a obra missionária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que esta palavra seja para edificação do corpo do Senhor Jesus. Amém. Corpo de Cristo. Pai Santo e Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, no nome do Teu Filho Jesus, Pai, te agradeço nesta hora, Pai. Abre os olhos espirituais, Senhor. Eu te peço, Senhor, os ouvidos espirituais. Senhor, edifica a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Dá força ao Teu povo, Senhor. Que eles possam ter os olhos e entendimento espiritual aberto, dá sonhos, dá visões. Esclarece-nos, Senhor, que nós estamos vivendo nesta hora, Pai. E fortalece a tua igreja no meio desta luta, desta batalha, porque nós somos teus soldados. Senhor, reveste-nos com as armas de Efésios, Senhor, e dá-nos sabedoria, Senhor, desde o alto da cabeça até a planta dos nossos pés. Forrando-nos, Senhor, forrando-nos com a graça do teu sangue, Jesus, com a misericórdia do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja teu nome, Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem em paz em nome de Jesus.